Como cuidar das suas joias? Hoje nós preparamos um conteúdo muito especial explicando para você que tem o costume de investir em joias, que tem aí a sua caixinha de joias e não sabe o que fazer para mantê-las da melhor forma possível, sempre bem conservadas, com o mesmo brilho e com a mesma preciosidade, de origem de quando você comprou. E tem alguns cuidados que você pode ter em casa para preservar a sua joia. O primeiro cuidado básico que você deve ter com as suas joias é de mantê-las acondicionadas em locais próprios para isso. Então, sempre que você não estiver usando a sua joia, cuide para que ela esteja ou na caixinha de joias, que ela é enviada. Então, aqui na Joias Gold nós sempre enviamos as nossas joias numa fornitura aveludada na parte de dentro, e esse é o ambiente próprio para a joia, uma superfície aveludada com um tecido bem suave. Então é importante você mantê-la aqui ou em qualquer outra caixinha de joias que ofereça essa mesma característica. Por exemplo, aqui na Joias Gold nós comercializamos também essa caixinha de joias maravilhosa, algumas clientes também já adquiriram, e ela também é aveludada dentro e tem uma característica ímpar, que é a possibilidade de você poder colocar mais joias dentro dela, porque aqui você consegue arrumar os seus anéis e outras peças separadamente. Então, o primeiro passo fundamental é cuidar onde você vai colocar a sua joia. Seja em uma caixinha assim, que é uma caixinha que você consegue colocar mais peças, mas que ainda assim tem uma superfície aveludada e permite que todas elas fiquem bem separadinhas, ou na própria fornitura que nós enviamos, que é onde vai a sua joia e que também tem uma superfície aveludada, que é o ideal para acondicionar o metal, que é o ouro que você está recebendo aí na sua casa. Depois que você recebeu a sua peça e cuidou para que ela sempre estivesse dentro da sua caixinha nos intervalos do seu uso, tem alguns cuidados que você deve tomar quando você está utilizando as suas joias. Nesse período que você está utilizando, é bom você prestar atenção nas atividades que vão compor o seu dia a dia, para que elas não estejam expostas a alguns químicos que às vezes façam aí no nosso dia a dia e a gente nem percebe, tá? Um deles, por exemplo, é a parte da limpeza. Então, se em alguma parte do seu dia você trabalha aí com químicos fazendo limpeza, tranquilamente você pode manter o uso do seu brinco, da sua corrente, mas é muito importante tomar o cuidado, por exemplo, de remover anéis e pulseiras, para que eles não fiquem submersos, ou tenham contato com esses químicos utilizados aí no processo de limpeza. Os mesmos cuidados devem ser tomados em relação à nossa higiene pessoal, que também envolve o uso de alguns produtos que podem ser deletérios aí para a sua joia. Então preste muito atenção, quando for usar shampoo, quando for usar cremes, produtos aí que envolvem químicos que muitas vezes nós não conhecemos a composição, mas que estão no nosso dia a dia. Cuidado para não expor as suas joias a esses químicos. Isso inclui também o uso de perfumaria. Então o ideal é que você coloque o seu perfume geralmente antes de colocar a sua joia e não sobre ela. Então sempre preste atenção aí. Fica cheirosinha, mas cuida também da sua joia, tá? Depois de usadas, as suas joias podem tranquilamente repousar nas caixinhas forradinhas de tecido que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas, uma vez por mês, é importante que você faça uma limpeza que você pode fazer em casa mesmo, tá? Que é muito simples, envolvendo água morna e também um detergente neutro, por exemplo. Então você pode fazer uma misturinha de água morna com detergente neutro, pegar uma escova de dente de cerdas macias, então realmente algo bem suave, colocar sobre a sua joia e dar uma leve escovadinha nas áreas que você julga difícil de limpar apenas com a passagem dessa misturinha. Quando for necessário, você pode se limitar ao uso da misturinha. E para aqueles pontinhos que você vê assim que gostaria de dar uma esfregadinha, use no máximo uma escovinha dessa de seda macia, combinado? Depois desse processo, você deve secar a sua joia e, de preferência, sempre com um tecidinho bem macio, tal qual aquele que nós usamos para forrar a fornitura onde a sua joia repousa e fica bem segura, tá? Mas se você quiser e tiver na sua casa também, você pode fazer esse processo com uma flanelinha. Essas flanelinhas, geralmente, elas são o ideal para fazer essa última etapa de limpeza, tá? Então, eu vou pegar uma joia aqui para exemplificar para vocês. Então, você pega a sua peça, a flanelinha, e faz fricções muito leves
principalmente quando o seu objetivo for trazer brilho para sua peça. Então você faz fricções bem leves e repetidas na sua peça e você vai ver, ó, que o brilho dela vai se destacar com esse processo, tá? Então esses são cuidados básicos que você pode ter na sua casa para manter as suas joias sempre limpinhas e brilhantes. E lembre-se, esses produtos que eu citei para vocês, água morna, detergente neutro e flanelinha, são o suficiente para cuidar das suas joias. Não caia na ideia de querer passar pasta de dente nas suas joias, né? Creme dental. Muita gente fala sobre isso, mas existem alguns danos que podem ser trazidos para sua joia caso você faça isso. Então sempre cuide bastante para usar o básico: água, detergente neutro e flanelinha. Isso sim vai ser o suficiente para manter a sua joia sempre conservada. Depois de finalizado esses processos, você pode devolver as suas joias para sua caixinha, mas sempre tomando cuidado, principalmente se forem joias que têm pérolas e pedras preciosas, para que elas não fiquem empilhadas. Então tente não amontoar as suas peças, nem colocá-las misturadas, de modo que elas possam sofrer fricção entre uma e outra. E aí você pode evitar isso colocando elas em saquinhos individuais ou também colocando elas separadas aqui por flanelinhas ou um tecidinho que dê um espaço entre uma e outra para que elas não fiquem gerando atrito. Beleza? Então esses são os cuidados que você pode ter na sua própria casa para manter a sua joia sempre maravilhosa. Lembrando que mesmo falando de joias de ouro 18 quilates, nós estamos falando de um metal que não tem dureza o suficiente para não sofrer consequências dos atritos que sofre aí no dia a dia. Por isso que nós gostamos sempre de falar que as joias carregam um pouco de história também, porque dependendo do que você faz aí na sua vida, a sua joia vai estar exposta às mesmas atividades. Então sempre tome cuidado para não arranhar, para não amassar, para tirar quando for necessário e colocar na sua caixinha de joias. Um beijo para vocês da Joias Gold. Sempre que tiverem qualquer dúvida sobre o cuidado das suas joias e também sobre joias que você está procurando, chame uma das nossas consultoras de vendas e esclareça a qualquer momento, pois vocês sabem que nós amamos esse universo e estamos aqui à disposição, tá bom? Beijão!